Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 200, Eclesiástico de 45 a 48. Bora lá? Eclesiástico 45. Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou-o na presença dos reis. Prescreveu-lhe suas ordens diante do seu povo e mostrou-lhe a sua glória. Santificou-o pela sua fé e mansidão. Escolheu-o entre todos os homens, pois Deus atendeu-o, ouviu sua voz e o introduziu na nuvem. Deu-lhe seus preceitos perante seu povo, e a lei da vida e da ciência, para ensinar a Jacó sua aliança e a Israel seus decretos. Exaltou seu irmão, a Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. Fez com ele uma aliança eterna. Deu-lhe o sacerdócio do seu povo, e cumulou-o de felicidade e de glória. Adornou-o com um cinto de honra, revestiu-o de um manto de glória, coroou-o com todo esse aparato majestoso. Deu-lhe a longa túnica, a túnica inferior e o efode, cujas bordas eram ornadas de numerosas campainhas, que deviam retinir quando ele andasse, e se ouvisse o seu som no templo, para divertir os filhos de seu povo. Deu-lhe uma túnica santa, tecida de ouro, de pedras preciosas de púrpura, obra de um homem sábio, dotado de juízo e de verdade. Era uma obra de artista, de fio de escarlate, com 12 pedras preciosas engastadas no ouro, gravadas pelo trabalho do lapidador, em memória das 12 tribos de Israel. Sobre sua tiara colocou uma coroa de ouro, onde estava gravado o cunho da santidade, da glória e da honra. Era uma obra majestosa, adorno que encantava os olhos. Nunca antes dele houve coisa tão magnífica, desde o princípio do mundo. Nenhum estranho dele se revestiu, mas somente os seus filhos, e os filhos de seus filhos no decorrer dos tempos. Os sacrifícios foram diariamente consumidos pelo fogo. Moisés o investiu e o ungiu com óleo santo. Deus fez com ele e com sua raça uma aliança eterna, que durará tanto quanto os dias do céu, para exercer o sacerdócio, para cantar os louvores do Senhor e abençoar solenemente o seu povo em seu nome. Escolheu-o entre todos os viventes para oferecer a Deus o sacrifício, o incenso e o perfume da lembrança, e para fazer expiação em favor do seu povo. Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos e sobre as disposições dos seus julgamentos, para ensinar a Jacó seus mandamentos e explicar sua lei a Israel. Estrangeiros conspiraram contra ele. Por inveja, homens o cercaram no deserto, que eram do partido de Datã e Abirã, e da facção furiosa de Coré. Viu isso o Senhor, e não lhe agradou, e foram destruídos pela impetuosidade de sua cólera. Fez prodígios contra eles, e a chama de seu fogo os devorou. Aumentou ainda mais a glória de Arão. Deu-lhe uma herança. Destinou-lhe as primícias dos frutos da terra. Antes de tudo, preparou-lhes alimento em abundância, pois devem comer os sacrifícios do Senhor, os quais deu a ele e à sua posteridade. Mas ele não tem herança na terra das nações, não tem porção entre seu povo, pois o Senhor mesmo é o quinhão de sua herança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Ele imitou Moisés no temor do Senhor. Permaneceu firme no meio da idolatria do povo. Por sua bondade e o zelo de sua alma, apaziguou a ira de Deus contra Israel. É por isso que Deus fez com ele uma aliança de paz e deu-lhe o principado das coisas santas e do seu povo, a fim de que a ele e a seus descendentes pertencesse para sempre a dignidade sacerdotal. Fez também, de- Fez também Deus aliança com o rei Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Tornou-o herdeiro do reino, ele e sua raça, para derramar a sabedoria no nosso coração e julgar o seu povo com justiça, a fim de que não se perdessem os seus bens. Tornou eterna a sua glória no seio de sua raça. Eclesiástico 46. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas.
Foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre Salvador dos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam, e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos, e em brandir a espada contra as cidades? Quem pôde enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os seus inimigos. Não deteve ele o sol, em sua cólera? Não se tornou um só dia tão longo como dois? Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu com uma chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas, e despedaçou-se na descida do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus, e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. No tempo em que Moisés ainda vivia, praticou um ato de piedade com Calebe, filho de Jefoné, permanecendo firme contra o inimigo, impedindo o povo de pecar, e abafando a murmuração excitada pela malícia. Dentre um número de 600.000 homens de pé, esses dois foram escolhidos e poupados da morte, para levar o povo à sua herança, nessa terra onde maná, leite e mel. O Senhor deu força a Calebe. Até a velhice permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida, que a sua descendência recebeu como herança, para que todos os israelitas reconhecessem que é bom oferecer ao Deus Santo. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que seu nome permaneça eternamente, e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Amado pelo Senhor, seu Deus, Samuel, o profeta do Senhor, instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre o seu povo. Julgou a assembleia segundo a lei do Senhor, e o Deus de Jacó o visitou. Por sua fidelidade, ele se mostrou verdadeiramente profeta, e foi fiel em suas palavras, porque viu o Deus da luz. Invocou o Deus Todo-Poderoso, ofereceu-lhe um cordeiro sem mácula, quando seus inimigos o perseguiam por todos os lados. O Senhor trovejou do céu, fazendo ouvir sua voz com grande estrondo. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar a sua vida neste mundo, tomou como testemunha o Senhor e seu ungido, de que não tinha recebido dinheiro de pessoa alguma, nem mesmo uma sandália, e não achou ninguém que o acusasse. Depois disso, adormeceu e apareceu ao rei. Ele mostrou seu fim, próximo. Levantou a sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. Eclesiástico 47. Depois disso, levantou-se Natã, profeta no templo de Davi. Assim como a gordura da vitamina se separa da carne, assim foi Davi separado do meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros, e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem, em sua mocidade, matou o gigante e tirou a vergonha de seu povo? Levantando a mão, com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias, pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu a sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder do seu povo. Assim, foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória. Porque ele esmagou os inimigos de todos os lados, exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê, ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavras de louvor. Louvou o Senhor com todo o coração. Amou a Deus que o criou, e lhe deu poder contra seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar, e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor às festividades, e brilho aos dias solenes, até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor, e fosse glorificada desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou-o de seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre, e firmou-lhe, por sua aliança, a realeza de
e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho, cheio de sabedoria. Por causa dele, o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa ao nome do Senhor, ele preparasse um santuário eterno. Quão bem foste instruído na tua juventude! Foste cheio de sabedoria como um rio. Tua alma cobriu toda a terra. Encerraste enigmas em sentenças. Teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas. E foste amado na tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, foste admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado o Deus de Israel, ajuntaste montes de ouro como se fosse bronze. Amontoaste prata como se faz com o chumbo. Entregaste teus flancos às mulheres, saciaste teu corpo, maculaste tua glória, profanaste tua raça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu a sua misericórdia, não destruiu nem aniquilou as suas obras, não arrancou pela raiz a posteridade de seu eleito, não exterminou a raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi, um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante ao de seus pais. Deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo, chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho. E Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar, e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados, que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades. Eclesiástico 48. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado, com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte, e o arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor, e no monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagraste reis para a penitência, e estabeleceste profetas para te sucederem. Tu que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes. Tu que foste escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Pois, quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios. Depois da morte fez milagres. E, apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastou dos seus pecados, até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi. Alguns deles fizeram o que é do agrado de Deus. Outros, porém, multiplicaram os seus pecados. Ezequias fortificou a sua cidade, trazendo água até o centro. Abriu com ferro um rochedo e construiu um poço para as águas. Durante seu reinado veio Senaqueribe, desculpem, que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão contra eles. Ele estendeu a sua mão contra Sião, ensoberbecendo-se com seu poder. Foi então que os seus corações e as suas mãos desfaleceram. Sentiram dores como
a parturiente. Invocaram o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos estendidas. E o Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Não se recordou dos seus pecados, não os entregou aos seus inimigos, mas purificou-os pela mão de Isaías, seu santo profeta. Derrubou o acampamento dos assírios, e o anjo do Senhor os desbaratou. Pois Ezequias fez o que era agradável a Deus. Caminhou corajosamente pelas pegadas de Davi, seu pai, assim como lhe havia recomendado Isaías, o grande profeta, fiel aos olhos do Senhor. Um dia o sol retrocedeu, e o profeta prolongou a vida do rei. Por uma poderosa inspiração ele viu o fim dos tempos, e consolou aqueles que choravam em Sião. Ele anunciou o futuro até o fim dos tempos, assim como as coisas ocultas antes que se cumprissem. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente. Que Deus abençoe vocês.